faut parler maintenant, c'est Do que é necessário falar qu'est-ce agora que nous faisons. é o que nós estamos fazendo. Quels sont les moyens, Quais são os meios? quels sont ces Quais são médicaments esses remédios que nous avons à notre que disposition. temos à nossa disposição? Le premier, O primeiro, mais j'y reviendrai plus mas eu tard, voltarei nele depois. O primeiro c'est vous, é vocês. c'est vous-même. São vocês mesmos. Vous êtes vous-même, Vocês chacun d'entre são, vous, cada um de vocês peut-être pode ser le meilleur médicament pour o melhor lui-même remédio para ele mesmo et le e o meilleur melhor médicament remédio pour para l'autre, o ou les outro autres. ou os outros. Ça, c'est la Esta base. é a base. Mais c'est ce à quoi la Mas plupart é d'entre isso vous que a maior parte de vocês et la plupart e des a maior humains ne parte veulent pas dos humanos não s'intéresser. querem saber. Ils veulent plutôt des techniques. Eles querem técnicas. Bon, on va parler des techniques aussi. Bom, vamos Mas falar das sachez técnicas que também. dans Mas mon saibam esprit, que no meu espírito c'est chacun d'entre vous é qui cada est um de le vocês plus que é o important. mais importante. Parce qu'au cours de cette formation et dans votre Porque vie, ao longo desta formação e da sua vida, vous avez fait de vocês vous-même et vous fizeram faites de de vous-même. vocês mesmos e fazem de vocês mesmos. Isso é Ça, a c'est coisa la chose mais la plus importante. importante. Est-ce que vous devenez une espèce de Você se bénédiction pour torna uma vous-même et pour espécie les de autres, bênção para você e para os outros, ou est-ce que vous êtes un mal, ou você é um mal, une malédiction, uma maldição, une maladie pour les autres uma autour de vous doença para os outros à sua volta et e pour para vous-même? você mesmo? Parce que ce ne sont jamais les Porque autres nunca qui vous são rendent os malade. outros que te adoecem. Ce sont jamais les autres qui vous rendent malheureux. Não são nunca os outros que te tornam infelizes. Ce sont vos émotions négatives. São suas emoções Ce sont vos negativas. considérations intérieures São suas considerações rendem interiores que que te vous rendem adoecem, que te et tornam qui polluent les autres infeliz de la même façon. e que poluem os outros do mesmo Toutes les modo. toxines Todas as qui empoisonnent toxinas votre vie, que envenenam a sua vos vida, pensées, seus vos émotions et votre pensamentos, corps physique, suas emoções e seu corpo et qui físico empoisonnent ensuite les autres autour e de que vous, envenenam depois as pessoas à sua volta, c'est vous. é vocês. Vous pouvez Vocês choisir podem escolher d'être ser un médicament pour remédio les para autres os outros ou un ou poison veneno. pour des hommes et des femmes Para qui homens e sont en chemin mulheres spirituel ou en chemin intérieur, que têm um caminho interior, eles Ils querem veulent se tornar devenir seres des êtres humanos humains. melhores. meilleurs. Ils veulent être Querem des ser êtres seres humains humanos qui que s'éveillent despertam à leur a dimension sua dimensão spirituelle, espiritual, qui se réalisent pleinement en que tant se qu'êtres humains realizam plenamente como seres humanos et e necessariamente à leur niveau a seu spirituel nível aussi. espiritual também. Et évidemment sans E, rien obviamente, rejeter sem rejeitar nada de da natureza la totalmente nature tout à fait terrestre e humaine, humana, mais en mettant chaque mas chose, colocando cada coisa, ce qui est vraiment o que é terrestre realmente terrestre, que é o que é humain, humano et ce qui est e o que é céleste celeste ou ou spirituel, espiritual, en mettant chaque chose à sa colocando cada place coisa no seu devido lugar et en recherchant e l'harmonie buscando entre a ces trois harmonia dimensions. entre essas três direções. Olá, pessoal! Se você está gostando do nosso canal do Samadeva Brasil, curta, compartilhe e clica no sininho para que possamos avançar juntos nesse mundo online de conexão. Muito obrigado! Nosso abraço, equipe Samadeva Brasil!